Papo Reto. Apresentação: Wellington Andrade. E agora é hora da nossa entrevista do dia aqui do Papo Reto. Vamos conversar com o subsecretário de Habitação, Alan Borges. Ele vem nos falar então sobre o projeto Na Régua, que tem aí por objetivo oferecer ajuda para assistência técnica e melhorias habitacionais para comunidades do estado do Rio de Janeiro. É só um resumo aqui do que eu li, mas ele vai falar muito mais pra gente. Deixa eu já falar aqui o meu bom dia pra ele. Bom dia, Alan, bem-vindo ao Papo Reto. Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvinte dessa gloriosa rádio Rocket Pinto. Primeiro, deixa eu te agradecer por aceitar aqui o nosso convite, pela disponibilidade em falar conosco, tá bom? Primeiro é isso. Imagina, é uma honra nossa. Tá bom? O Alan, é o seguinte, eu vou começar trazendo aqui uma informação que eu quero que você veja se está certinha, se não está, pra gente começar a falar um pouquinho do projeto. Porque tem um levantamento aí recente do governo do estado mostrando que 26% dos entrevistados moram em casas onde não há estrutura aí de banheiro, como vaso sanitário, chuveiro, pia, além de outras questões. E eu quero que você comente um pouquinho esse assunto e se é essa questão exata que tem a ver aí com o projeto, que é o Na Régua, de que maneira o projeto pretende intervir nesse cenário. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, esses dados eles foram construídos para ajudar a dar sustentação técnica ao projeto Na Régua. Certo. O projeto Na Régua ele nasce de uma iniciativa que a Secretaria de Infraestrutura e Obras, dirigida por mim na Subsecretaria de Habitação, de criar escritórios locais em favelas da região metropolitana de arquitetura e engenharia social. Esses escritórios são compostos por engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, técnicos de edificações, articuladores locais, para fazer com que a população vulnerável tenha o seu engenheiro, o seu arquiteto de família. Certo. No conceito da saúde da família, né? Certo. Então, se o morador da Zona Sul tem direito a ter o seu arquiteto para fazer alguma melhoria na sua casa e pode pagar por isso, morador da Zona Norte, do subúrbio, da Zona Oeste e especialmente de favelas, certo, também precisa ter esse direito assegurado, porque é lei. Certo. Para justamente apoiar tecnicamente as favelas do Brasil e do Rio de Janeiro. É o direito à cidadania, à moradia digna, não é isso? Também um pouco, Alan? E, acima de tudo, o direito à cidade. Que é o direito de poder conviver na cidade com uma habitação mais adequada e saudável. Só que, veja, Wellington, quantas favelas nós temos? Quantos bairros vulneráveis nós temos no Rio de Janeiro? Inúmeros, né? Sim. E é justamente por esse motivo que nós fizemos a pesquisa do primeiro censo de inadequação habitacional do estado do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro. Certo. E aí, o último censo foi feito em 2010. Foi o Censo Nacional do IBGE. 2020 não teve. Nós precisávamos de dados atualizados que combinassem, os problemas sociais, as questões de vulnerabilidade sociais, pobreza, extrema pobreza das famílias, associada à inadequação dos domicílios. A combinação desses dados nos entrega informações absolutamente reveladoras, como, por exemplo, 26% das moradias das favelas pesquisadas não tem um módulo de banheiro, ou seja, um módulo hidrossanitário completo. Certo. O que isso significa? Não é que só não tem banheiro. Majoritariamente as casas, esses 26% não tem banheiro, mas também tem indicadores de casas, por exemplo, só com vaso sanitário, mas sem chuveiro e sem pia para lavar a mão. Sim. Ou só com vaso e pia e sem chuveiro, ou só com chuveiro, sem vaso, sem pia. Isso demonstra que não é possível, em pleno século XXI, e aí esse dado precisa saltar aos olhos do gestor, porque me saltou, sim, seja como gestor ou como pesquisador do curso de doutorado em Direito da Cidade na UERJ. Certo. E aí precisamos fazer alguma coisa, não tem jeito. Em pleno século XXI, casas sem banheiro ainda na região metropolitana, porque nós não estamos falando de um lugar que é distante da centralidade do estado. Uhum. Região metropolitana, em geral, são as regiões mais... vulneráveis. Não.
deveriam ser o contrário, porque são perto dos centros. Entendi. Deveriam ser mais desenvolvidas. Entendi. Porque é onde o dinheiro circula, são nas regiões metropolitanas. E aí nós temos esse retrato. Um outro retrato importante é que 75% das famílias mais vulneráveis, que é a combinação social com a inadequação do domicílio, são chefiadas por mulheres. Ou seja, a nossa política de habitação de interesse social precisa ser dirigida às mães, às avós, porque são elas que ficam com os filhos e carregam consigo, acima de tudo, a responsabilidade de construir a trajetória dos nossos futuros jovens, adultos, e que vão trabalhar, óbvio, para desenvolver esse estado e, acima de tudo, a região metropolitana. Agora, eu sei que a meta do projeto é assistir aproximadamente 10 mil famílias, é isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho, Alan, como é que está sendo feito esse projeto diante desses cenários que você apresentou aqui pra gente também. Na verdade, o projeto ele tem duas linhas de atuação. A primeira linha é assistir com assistência técnica, ou seja, na hora de orientar a família como é que faz ali a sua micro-reforma, como é que ela vai utilizar os melhores materiais num preço mais barato, como orientar o pedreiro que ela contratou a fazer o assentamento do piso de modo que fique adequado. Isso é assistência técnica. Entendi. E aí os nossos escritórios locais planejam a obra dessa família e entregam para essa família um projeto pronto, inclusive orçado. Quem tem direito à assistência técnica? Toda a comunidade que tem até 6 salários mínimos. Isso está na legislação. Entendi. Então a assistência técnica ela é praticamente para todo mundo desses territórios, segundo o censo que nós fizemos. Só que nós temos uma outra linha, que é a execução da melhoria habitacional pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Certo. Para esta segunda linha, nós temos a combinação da assistência técnica com, eu diria assim, em termos mais claros, a reforma. Entendi. É aquela obra, né, em casa, é isso? É aquela obrinha em casa que não é o lar do oscilado Luciano Huck, é importante deixar claro. Sim. Né? Mas vai conseguir fazer com que aquela casa que está hoje inadequada, com baixa condição de habitabilidade, com baixa condição de salubridade, se torne mais habitável, tenha um conforto térmico melhor e tenha banheiro. Entendi. Então, veja, até R$20 mil, essas famílias que foram ranqueadas por um censo. E sabe, Wellington, por que isso é importante, as famílias terem sido ranqueadas por um censo? Porque faz do governo do estado um órgão que se baseia em evidência técnica e científica para eleger as famílias prioritárias. Pesquisa, né? Isso é através... Estudo, diagnóstico preciso. Nós fomos ali, os nossos pesquisadores de casa em casa, tomou cafezinho com a família, fez um questionário de quase 60 questões e aí voltou para validar junto com o assistente social, com o engenheiro e com o arquiteto, uma pesquisa absolutamente densa e com vontade de revelar os critérios necessários para que a população seja melhor assistida, sem discriminação de cor, raça, classe social e também, acima de tudo, sem a indicação de qual é a casa que tem que ser feita. Entendi. De maneira absolutamente imparcial, porque você sabe que esses territórios, desculpe. Não, pode falar. Só para concluir o raciocínio. Sim. Você sabe que esses territórios acontecem quando chega um projeto social, uma liderança, seja desse tamanho também, né? Exatamente. Pedindo, faz aquela casa, faz aquela outra ali. O que nós estamos experimentando no Rio é acabar com o achismo. Entendi. Vamos driblar, sabe por quê, Wellington? O achismo mata os pobres. Essa lógica do gestor que fica atrás da mesa, no pé direito de 4 metros, no ar-condicionado, dando ordem, definindo quais são as políticas públicas, sem ir a campo investigar a necessidade da população, esse gestor, eu diria, com todas as letras, ele beira, ou é análogo, ou é muito parecido com o assassino. Porque se ele não faz diagnóstico social,
ele não tem o direito de propor política pública e gastar o dinheiro público. Não tem a visão real, né, do que realmente está, de fato, do que precisa ser feito, né? Agora, nem sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Alan, nossa audiência está participando bastante aqui da nossa entrevista. Deixa eu aproveitar só para reforçar para você que está chegando agora para fazer parte aqui do nosso programa, do Papo Reto. Nós estamos conversando com o subsecretário de Habitação, o Alan Borges, que está nos falando sobre o Na Régua, que é um projeto que tem por objetivo aí, já está oferecendo, na verdade, assistência técnica e melhorias habitacionais para diferentes comunidades do estado do Rio de Janeiro. Ele está contando aqui um pouco sobre o processo, né, de divisão, de organização, como esse projeto está acontecendo, as pesquisas que são realizadas para chegar aí a ajudar as famílias, né, dessas comunidades, de diversas comunidades que não têm estrutura aí de banheiro, de vaso sanitário, de chuveiro, de pia e demais questões. Alan, tem uma pergunta aqui do nosso Márcio, não falou de onde é, mas é o seguinte, ele está perguntando se o projeto inclui profissionais da construção, se tem mais oportunidade, se há mais oportunidade para profissionais dessa área. Você consegue falar disso pra gente? Claro, lógico. À medida em que os projetos forem sendo... O escritório não. O escritório, na verdade, ele é baseado naqueles técnicos que eu comentei mais cedo. Certo. Que é o escritório local composto. Para repetir para os ouvintes. Um arquiteto, um engenheiro, um assistente social, um técnico em edificações, 2 articuladores locais. Essa é a composição do escritório que elabora os projetos. Quando a obra começar, qual será o requisito fundamental para a obra ser executada? Que no momento que as obras começarem, as contratações serão de mão de obra residente da comunidade, ou seja, que morem dentro da comunidade. Então, aquele pedreiro, aquele eletricista, aquele carpinteiro, aquele pintor ali da localidade vai ter a oportunidade de ser chamado para uma empreitada para trabalhar no projeto Na Régua durante um período e assim, junto com a sua comunidade, ajudar a transformá-la. É claro que isso é fundamental, importante para gerar dinamização econômica e gerar renda na comunidade. Sim, sim. Mas também, e aí eu quero avisar já a todos os trabalhadores e trabalhadoras que existem trabalhadores e trabalhadoras de qualidade diferente. Certo. E o projeto ele vai selecionar aqueles que têm melhor qualidade para trabalhar e também combinando isso com a família, porque a família também precisa se sentir segura de colocar um trabalhador dentro da sua própria casa. Entendi. Porque ele é um projeto feito com as famílias, não só para as famílias. Então o Na Régua é de família, para a família e com as famílias. Com as famílias, tem uma interação, né? Importante, né? Então, o Alan, definem até a característica. Certo. Tem a possibilidade de escolha. Certo. Não tem má fé institucional aqui. Mas diga, Wellington. Eu ia te perguntar o seguinte, que é uma dúvida para eu não esquecer. Consegue falar assim um pouco das comunidades já atendidas claro. Dentro do projeto? E ele começou nesse ano ou é mais tempo? Me orienta nisso? Te oriento, sim. Ele começou o ano passado em algumas comunidades. Hoje nós estamos em 18 comunidades. Certo. Então vou te dar o exemplo de algumas delas e já falando das características sociodemográficas que esse censo revelou. Isso. Buriti, Congonhas, que fica ali no território entre Vaz Lobo e Madureira. Certo. A renda per capita daquela comunidade, nosso censo revelou que está no valor de R$ 316,48. Comunidade do Cajueiro, que é uma comunidade histórica de Madureira e que tem uma cena de uso de crack muito intensa. A renda per capita daquele território é de R$ 436,48. Certo. Parque Acari, que é a comunidade do Acari. Certo. A renda per capita R$ 445. Rocinha, aí é importante destacar, a Rocinha não é a Rocinha toda, é o espaço ali da roupa suja. Certo. R$ 478. Vila Coimbra e Queimados, renda média R$ 533. Serrinha, a comunidade da Serrinha, que é ali histórica também, que foi a comunidade que fundou o Império Serrano. Certo. R$ 539 de renda per capita. Parque Maré, que aí é um núcleozinho dentro da Maré, que é um dos núcleos mais vulneráveis.
R$ 597 de renda per capita entre os moradores. Entre os moradores. Zona Oeste, temos alguma? Na Zona Oeste nós não temos. Nós temos Providência, R$ 619. Marcílio Dias na Penha, Morro da Paz, que fica em Queimados. Entendi. Mangueira tem uma renda um pouco mais elevada. Certo. Então a média de todos e Tijuquinha, que fica ali na comunidade do Itaiangá. Entendi. E Jacarezinho também, nós temos também. Perfeito. Então, no Jacarezinho e na Tijuquinha, o projeto Na Régua faz parte da estratégia de retomada do território do programa Cidade Integrada. Eu também tenho a felicidade de coordenar. Professor, já chamar de professor aqui, o subsecretário, é o seguinte, o nosso tempo acaba voando, correndo, né? Claro. E a gente quer tentar apresentar aqui os dados da maneira mais clara possível para nossa audiência. Mas eu vou te fazer uma última pergunta, que é em relação à questão assim da expansão, né? Eu te comentei agora sobre a Zona Oeste, que até, né, a gente sou morador de lá, familiares e tudo mais. Eu queria saber se tem já assim algum projeto de expansão para chegar a não só a Zona Oeste, como demais áreas também que ainda não foram atendidas. Como é que está esse cronograma aí, para a gente fechar? Olha, nós temos o desejo de expandir não só para a Zona Oeste, mas também para outras regiões do interior do estado. O projeto está amadurecendo. Certo. E ele precisa amadurecer um pouco mais para a gente não expandir desenfreadamente de maneira desordenada. Mas na Zona Oeste é capaz da gente conseguir até o final do ano chegar na comunidade do Cesarão, certo, que é uma comunidade absolutamente vulnerável. Santa Cruz, né? Em Santa Cruz, exatamente, perto ali da favela do Aço. Ali é uma comunidade que precisa muito. Então, o Cesarão pode ser que receba isso até o final do ano, esse programa. E assim outras comunidades que têm o índice de desenvolvimento social vulnerável. A gente Perfeito. consegue até o final do ano expandir mais 7 territórios. Perfeito. Essa é a nossa meta. Perfeito. Bom saber. Bom, subsecretário de Habitação, Alan Borges. Primeiro, mais uma vez, obrigado pela participação. Parabéns aí pela iniciativa, né? Tão necessária para as comunidades, para a cidade de uma maneira geral. Quem quiser acompanhar mais informações sobre o projeto, pode fazer como? Tem aí em rede social? Como é que faz? Em rede social tem o Instagram do projeto, que é Projeto na Régua. Só coloca lá, @Projeto na Régua no Instagram, que vocês vão conseguir encontrar. Certo. Tem o site da Secretaria de Infraestrutura e Obras. E deu o Google, você vai achar o Na Régua, porque o Na Régua eu te diria, viu, tá bombando. Eu tô tá sabendo. Ele faz um trabalho sério e também porque ele é trabalhado com os jovens, certo, das comunidades. Então você sabe que jovem, eu sou um jovem há mais tempo, já estou com 36 anos, utiliza bastante as redes sociais. É verdade, é verdade. E por isso que está aqui no Papo Reto também. Eu já logo vi o Na Régua. Vocês viram pela mobilização, né? É verdade. Pelas informações também. Subsecretário de Habitação, Alan Borges, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Espaço aberto aqui no Papo Reto, tá bom? Obrigado, Wellington. Obrigado, ouvintes. Valeu. Um grande beijo. Valeu, um beijo, um abraço, valeu. Papo Reto. Apresentação: Wellington Andrade. Roquete Pinto.